Gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o brilhante advogado Marcelo Brabo, e que agora é candidato também à presidência da OAB. Eu pergunto a você, quais são os seus projetos como advogado? O advogado tem um mundo à frente tão bonito, carreiras, inclusive, à frente, tão bonitas, que eu tenho que lhe perguntar isso, dentro da sua juventude. Geraldo, aqui em Alagoas, primeiro que é um campo fértil, que tem oportunidade para várias áreas e para várias matizes. Verdade. Eu tive uma grande oportunidade de ser um dos desbravadores da área eleitoral, na época que a área eleitoral ainda era pouco desenvolvida. Aprendi com muitas das pessoas que hoje alguns apenas conhecem de nome. Por exemplo, Laurita Medeiros, uma fraterna amiga, uma grande orientadora. Zé Costa, da mesma forma, Zé Moura Rocha, Eduardo Bianchi, Paulo Newton. Só gente de primeira. Só gente de primeira que eu tive a oportunidade e talvez mudamos um pouco a realidade de Alagoas na área eleitoral. E através disso trouxe o despertar. Fico muito feliz hoje de ver jovens valores, jovens amigos que estão hoje enveredando para a área eleitoral. E o que eu tenho dito a todos, eu digo, olha, o projeto OAB não é que seja incompatível, mas eu, Marcelo, não pretendo conciliar, dando certo a presidência, que hoje a gente vê cada dia mais concreta, eu não pretendo conciliar, até para deixar uma independência maior para a ordem, não haver dúvida de que o presidente tem uma matiz de natureza política. Certo. Nunca tive filiação partidária, não sou contra quem tenha, claro, mas em contrapartida acho que a gente não deve apenas dizer que é independente, mas a gente tem que se sentir à vontade. Perfeitamente. Até porque exerço hoje o cargo de conselheiro no Conselho de Segurança e demonstrei, inclusive, alguns julgamentos de pessoas conhecidas, pessoas amigas, a independência, inclusive no votar contra. E sempre dizendo a elas, aqui não é o advogado Marcelo Brabo, aqui é o conselheiro Marcelo Brabo. Sem dúvida. Eu represento a instituição e tenho que trazer o anseio da instituição e da sociedade. Então, pretendo, com a ordem, conciliando com a ordem, deixar um pouco de lado essa atividade na área eleitoral. E poder continuar trabalhando nas atividades que hoje eu desempenho, no direito empresarial, poder trabalhar também nas defesas na área civil. Hoje nós Mas eu queria abrir um parênteses ainda aí nessa área eleitoral, porque você é conhecidíssimo na área, sem dúvida alguma, mas você veja que aí existem dois paralelos interessantes e que podem se encontrar. Quais são? O advogado, que tem essa participação no direito eleitoral fantástica, e a OAB, que passou de uns anos para cá a ter uma participação muito grande no processo eleitoral, principalmente no que diz respeito ao combate à corrupção eleitoral. Então eu pergunto, ser presidente da OAB e ser um especialista em direito eleitoral... Facilita sobremaneira a atuação. Facilita. Não é verdade? E mais além, Geraldo, a ideia pessoal minha é transformar esta campanha da consciência do voto limpo, de que voto não tem preço, tem consequência, numa campanha de caráter permanente. Permanente, sem E mais além, poder também, junto à instituição, que é uma coisa natural, passar um pouco do lado do advogado para o lado daquela pessoa que conhece a área, que teve a oportunidade de viver vários casos, tentar retratar um pouco isso para a juventude, se possível, inclusive, escrevendo um livro, tratando, como eu participei recentemente numa coletânea, dando uma visão sobre uma área especial, que era propaganda nas redes sociais, poder dar uma outra contribuição de um outro lado. E mais além, levando justamente esse conhecimento do dia a dia, das dificuldades, para um retorno para a profissão. Eu acredito que a nossa profissão é por demais viável. Agora nós precisamos olhar com carinho especial. E com o olhar daquela pessoa que conhece, que vive as agruras do dia a dia, que tem dificuldade. Uma pessoa que os caminhos não foram fáceis, os caminhos foram difíceis. Mas que estou hoje no status de vida que eu posso olhar para trás e olhar para frente e dizer, eu posso ajudar um colega. Eu posso tentar ser um facilitador numa solução. E mais além, lembrando a todos que eu tenho uma situação peculiar, que eu fui aluno de uma escola pública, uma universidade, eu fui aluno da UFAL. E eu acho que eu tenho um direito ou um dever de retribuir um pouco à sociedade o que a sociedade me deu. Nunca paguei um centavo. Tinha até a oportunidade de trabalhar na instituição privada, mas não, estudei na instituição pública. E acho que tenho esse dever de retribuição e quero continuar a fazê-lo. E tenho certeza de que você briga por uma causa, nesse momento você briga por uma causa. E quando você disse, por exemplo, essa questão da experiência no direito eleitoral, eu sou obrigado a voltar um pouquinho a isso, você também colocou a possibilidade que você tem de modificar certos aspectos. Então, essa tua experiência todinha, é possível transformar aspectos negativos em positivos? Ou seja, o olhar que a sociedade ainda tem em relação às eleições?
Pode ser modificado? Totalmente. Até porque eu não... seria uma situação para a OAB? Para a OAB, eu não parto da premissa, Geraldo, que tudo que está é ruim. Ou de que todo mundo é ruim. Claro. Eu acho que em toda atividade, em toda profissão, você tem bons e ruins. Perfeito. Mas vejo o princípio da presunção de inocência. Perfeitamente. No qual, na ordem, lá estando, vou defender de maneira ferrenha. Não existe o advogado bandido, não vai existir ninguém julgado sumariamente. O que a gente tem que pedir e vindicar aos órgãos competentes, inclusive a própria ordem, é a apuração. Se demonstrada a culpabilidade, se reconhecida através de provas que a pessoa é culpada, que se puna. Claro. De maneira exemplar. Mas nunca julgasse de maneira sumária ou antecipadamente. Essa é uma conduta que eu não terei em hipótese alguma. E mais além, buscando as soluções para os nossos problemas. Por exemplo, na área eleitoral, não é uma área 100% sem problemas, não. Nós temos problemas sim. Claro. E que problema? Hoje nós temos uma situação que a justiça é sazonal. Exatamente. Mas nós podemos ajudar na contribuição. Por exemplo, nós temos no TRE 2 advogados que atuam lá na condição de jurista. Uma das propostas nossas é a OAB formar uma lista sêxtupla para cada uma das vagas e encaminhar ao Tribunal de Justiça, solicitando, encarecendo ou mesmo cobrando que o Tribunal de Justiça escolha entre os 6, 3 advogados. Muito bem. E por que isso? Para aqueles advogados terem um compromisso também com a OAB. Não terem um compromisso apenas com os desembargadores que escolheram, com a classe política que trabalhou para a sua nomeação. Esse compromisso tem que ser com a ordem e com a sociedade. Com certeza. A OAB, na sua visão, poderia brigar um pouco mais. Ainda vou insistir nessa questão do eleitoral pela sua grande experiência. Insistir um pouco mais em que a lei eleitoral não fosse mutável a cada 2 anos, que ela passasse a ser realmente uma lei não mutável. Olha, Geraldo, eu tenho uma vontade muito grande, é claro que não é uma coisa fácil de se realizar, é de que através de um projeto nacional como foi a Ficha Limpa, de anseio social, partindo da sociedade, nós procuremos aí fazer uma reforma política eleitoral séria, não de brincadeira ou de retoques, como é feito hoje em dia. E em que retoques? Você falou a coisa certa. E como nós podemos fazer isso? Tratando financiamento público de campanha. Primeiro ponto, tentando igualar candidaturas e dar possibilidade para aqueles que bem representam a sociedade e não querem dilapidar o seu patrimônio pessoal ou obter vantagens escusas. Isso. Segunda situação, tratar inclusive do fortalecimento dos partidos políticos. Não basta nós termos uma lei que trate de partidos políticos, mas a ideologia hoje não tem ideologia. A ideologia é apenas do ganhar sem critérios. Outra situação também, nós podemos inclusive avançar o próprio Código Eleitoral. Nosso Código é de 65. Isso. Nós temos uma lei hoje que é a 9.504, que é de 97, com alguns arremedos que foram feitos através, por exemplo, da Lei 11.300. Mas nós precisamos consolidar essa legislação, tratar as claras e dar soluções para os nossos problemas. Isso é possível. Rapaz, isso em cima das eleições, você fica na dúvida se isso vale, se isso não vale, como é que vai ser assim, como é que vai ser esse ano. Não pode existir um negócio desse. Me parece que poderá ser uma grande bandeira de luta da própria OAB. Tem que ser uma bandeira da OAB. Tem que ser uma bandeira. Tem que ser uma bandeira. Agora uma pergunta até meio interessante, eu acho. Mas meio chata. Não, tem. Não, mas não é chata com você. Chata em relação ao seguinte. Como é que você enxerga e como você enxergaria como presidente a atuação dos advogados, e eu não estou me referindo aos advogados que têm influência, mas aos advogados de um modo geral e à magistratura? Eu acho que a ordem tem que ser independente. A ordem tem que ter relação, porque senão, se você não tiver relação, você não constrói. Ela tem que ter uma boa relação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Associação dos Delegados e os Delegados, mas sempre com independência. E como é que nós podemos construir uma relação de independência e de respeito? Atuando. Por exemplo, Geraldo, tem uma situação que é peculiar e que acontece no nosso interior do Estado. Os juízes que às vezes trabalham às terças, quartas e quintas. Nós não vamos ser contra esse juiz, mas nós vamos vindicar o nosso direito. Como? Fazendo inspeção e fiscalização às segundas e sextas. Doutor fulano de tal está? Não está? Certidão. Representação na Corregedoria e no CNJ. E o tribunal vai ter que buscar uma solução para este problema vivenciado. Tentar trabalhar com a magistratura para que tenha a casa do magistrado, como acontece em alguns fóruns. Para fixar o magistrado na cidade e o magistrado conhecer a cidade, como conhecer os cidadãos. Como faz hoje com os promotores. A mesma coisa. Exatamente. Nós precisamos primeiro integrar e conscientizar que sem o advogado forte, sem o judiciário forte, sem o Ministério Público forte, nós vamos ter sempre uma sociedade fraca. É verdade. Agora, eu me referia muito também àquele advogado, principalmente aquele advogado iniciante, que tem uma enorme dificuldade em lidar
no fórum aqui, ou lá, sei lá onde. Enfim, ele tem dificuldade porque ele não tem nome. E aí ele às vezes é relegado a um segundo plano, o juiz não dá muita bola, por aí vai. Isso acontece? Acontece, com muita normalidade. É o papel da OAB valorizar o seu advogado, tenha ele experiência e nome ou não. A grande vantagem que nós temos, e não é em detrimento de outras candidaturas, que eu não vou falar de ninguém, claro. É porque, primeiro, que eu ainda sou relativamente jovem. Isso. Segundo, que eu passei pelas mesmas dificuldades que o advogado jovem de hoje também passou. E não há muito tempo, há pouco tempo. E o que precisamos é isso, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Muito bem. E como podemos fazer isso? Nós temos primeiro um planejamento de tratar da anuidade social. Certo. O que é isso? O advogado jovem ele vai receber benefício, mas ele vai se integrar ao AB. Ele vai participar de suas comissões, ele vai atuar como advogado dativo. Ele vai ter também a possibilidade de integrar o escritório jurídico que a OAB pretende, que nós pretendemos criar. E como é escritório jurídico? Convidar todas as instituições de ensino que têm seu escritório jurídico hoje próprio e dizer, vamos montar um escritório jurídico único, vamos uniformizar esse escritório jurídico. Esse escritório jurídico vai participar os eventuais alunos das instituições, mas vai participar também os recém-formados. Muito bem. Isso se mantém o escritório jurídico e nós podemos pensar numa remuneração deles, de forma tal que nós possamos auxiliá-los. Outra coisa que é muito comum, o advogado ele atua como advogado dativo em causa dos necessitados, o juiz às vezes designa para uma defesa criminal. Perfeito. E o advogado não recebe nada. Em São Paulo e Minas Gerais, existe um convênio entre a OAB, envolvendo a OAB, Tribunal de Justiça e o Estado, onde o advogado tem uma tabela, ele é remunerado. É inclusive uma abertura de mercado para o jovem advogado. Muito bom. Outra situação que nós temos que brigar de maneira insistente e atuar, inclusive com a nossa bancada, na criação do Simples Nacional, para ter uma tributação diferenciada para aquele advogado individual, o pequeno escritório. Do empreendedor individual. Do empreendedor individual. Só que é o advogado. Como o amigo disse agora recentemente. Muito bom, exatamente. O que precisamos é justamente isso. Primeiro, conhecer a advocacia. Claro. Porque você só pode dar resultado se você conhecer a advocacia. Ok. E segundo, você arriscar. Agora, certeza. não arriscar apenas por arriscar. Arriscar com conhecimento e utilizando as boas ideias que já foram feitas em outros locais. Marcelo Brabo, aí vem um calcanhar de Aquiles que está sendo altamente discutido, que chama-se o exame da ordem. Alguns querem acabar com o exame da ordem, outros acham que não deve acabar. Qual é a sua opinião? Eu sou peremptório. O exame da ordem é constitucional e deve permanecer. E deve permanecer. Agora, o que precisamos, Geraldo... Agora, diga. O que precisamos é fortalecer as instituições de ensino. Dizer às instituições, a ordem é sua parceira. Agora, nós vamos cobrar o quê? A qualificação, a profissionalização, o reconhecimento e valorização do professor. Vamos tratar do piso estadual do professor de direito, como acontece já em Sergipe. Vamos tratar da grade curricular. Vamos tratar, inclusive, da mensalidade que é cobrada. Vamos tratar da biblioteca, de forma tal que nós possamos igualar todas as faculdades. Muito bem. Fazendo isso, o resultado vai ser melhor, por conseguinte, melhor aprovação no exame de ordem. E quando aquele eventual aluno passar no exame de ordem, vamos entregar à sociedade dizendo, olha, o atestado aqui de proficiência é incogitável, é induvidoso. Nós não podemos medir a ética, essa vamos medir durante a atuação profissional. Muito bem. Mas sobre proficiência e conhecimento, ninguém pode discutir. Eu iria acrescentar a você o seguinte, que se fosse advogado, se fosse presidente da ordem, com toda essa celeuma que existe aí, mas sobretudo com uma coisa que a gente sabe que às vezes fica difícil você juntar os heterogêneos. E as nossas faculdades de direito, as nossas faculdades de modo geral, elas são heterogêneas. Quer dizer, você tem uma faculdade boa aqui, uma péssima ali, uma excelente aqui, por aí vai. Eu não acho difícil não, Geraldo. Então, o que é que eu acho que seria interessante? Era que houvesse assim, antes do exame da ordem, houvesse assim uma espécie de admissão à ordem. Ou seja, um curso dado pela ordem. Mas é um dos projetos nossos. Nós temos um projeto nesse sentido. Até porque pretendemos criar uma comissão, que é uma comissão do acadêmico de direito, para integrar as instituições com maior facilidade à própria OAB. Agora, o que precisamos, Geraldo, até para poder ter essa proficiência e este resultado, é mostrar que a ordem é parceira. Mas a ordem também pode usar da força. Com certeza. Aqueles que não quiserem se amoldar, não quiserem se integrar e auxiliar, podemos trabalhar no sentido de fechar. Sem dúvida alguma. Ou seja, tem autoridade. Tem que ter. Tem que ter autoridade. Muito bem. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu quero que você dê uma mensagem
mensagem aos seus eleitores aí, não sem antes dizer aos concorrentes à presidência da OAB que o programa está aberto. Já trouxemos o segundo candidato, são 5. São 5. Os outros 3 podem se habilitar a ver o nosso programa também, abertamente, sem problema algum. Geraldo, inicialmente, por fim, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, dizer que pensamos numa ordem, aproveitando o que tem de bom, mas podendo avançar. Pretendemos profissionalizar as prerrogativas profissionais, como vem sendo feito em São Paulo, até porque não adianta botar o advogado que trabalhe lá apenas voluntariamente, o advogado tem que atuar com destemor, claro, com isenção. Nada melhor que você ter advogados contratados para poder representar um juiz, claro, um promotor, um delegado. Pensar também na atualização profissional, botar uma nossa ESA altamente atuante, com cursos no interior. Júnior. Olhando especialmente para o interior do estado, que é uma área desassistida. E é justamente a OAB que queremos, é a OAB para todos, plural, democrática, onde tem o advogado público, privado, criminalista, trabalhista, previdenciário, o jovem, o mais experiente. E é da forma que pretendemos gerir, não a 2 mãos, mas a 100 mãos, 500 mãos, se possível, 11 mil mãos. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele já mandou dizer que quer, o encontro de amanhã está marcado, pode ter certeza. Bate-papo com Geraldo